Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, sejam muito bem-vindos hoje para o dia de número 273. Nós estamos meditando o livro de sabedoria, hoje dos capítulos 13 até o 19, encerramento do Antigo Testamento. Rezemos juntos. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Irmãos e irmãs, sejam muito bem-vindos, guerreiro e guerreiro, devoto e devota. Seja muito bem-vindo hoje para o dia de número 273. Com a graça de Deus, esse é um dia marcante, esse é um dia especial. Esse é o último dia que nós meditamos o Antigo Testamento. E eu convido que você coloque no comentário se você só assistiu os vídeos ou se você conseguiu assistir os vídeos e também fazer a leitura da Bíblia. E se você conseguiu fazer a leitura da Bíblia, você vai colocar onde que você chegou. Se você já está no livro de sabedoria, se você está um pouco atrasado. Tem pessoas que durante esse tempo acompanhou a Bíblia, mas ouvindo o áudio. Então, de uma forma muito breve, eu partilho aqui um testemunho de uma das pessoas que acompanham o padre. Eu já disse o nome dela outras vezes, hoje eu vou evitar só para não expô-la muito. Tem uma pessoa que nos acompanha, um testemunho belíssimo. Ela sempre quis ler a Bíblia e queria que a sua mãe também lesse a Bíblia. A mãe dela, muito católica, muito devota, queria ler a Bíblia. Quando ela viu o projeto, ela falou que era um sonho, mas que a senhora, por problema de vista, tem um problema de visão, que ela não consegue ler do jeito que deveria ler, não consegue ler com tanta perfeição como ela gostaria. Então ela precisaria de ajuda. E aí a filha falou assim: mãe, se a senhora tem vontade de ler a Bíblia, eu vou pegar os capítulos que o padre vai meditar e eu vou fazer a leitura para nós. Por exemplo, hoje sabedoria de 13 a 19. E aí a filha, ela gravava sabedoria de 13 a 19. A filha ouvia a gravação da mãe da Bíblia e depois ela assistia o vídeo do padre. Então, e aí, depois, um dia ela partilhou comigo e eu falei assim: não, isso daqui tem que ser partilhado para outras pessoas. Como que você vai guardar só para sua mãe? Tem outras pessoas que têm esse problema, têm essa dificuldade e também querem ler a Bíblia. Então ela já tinha um canal no YouTube, ela reativou o canal e começou a criar conteúdo, começou a preparar o conteúdo, muitas vezes ela mesma preparando para quem tem essa necessidade de uma ajuda para ouvir. Então surgiu um canal que é o Audiobook Católico. Tem aqui na nossa nota de rodapé, então eu sugiro, aqui é uma forma de gratidão, você que acompanha o Padre Daniel, eu peço que você entre nesse canal, procure o canal da nossa amiga Audiobook ou Audiobooks Católico, procure esse canal, faça a inscrição, deixe um comentário de agradecimento e um comentário também de, podemos dizer assim, de orgulho de ter uma pessoa assim tão devota, uma pessoa que fez tão bem a mãe e tantas pessoas que nos acompanham. Então, ela sabe, o padre aproveita e agradece por tão bem que ela tem feito para nós e para tantas pessoas que precisam da ajuda dela. E aí vocês sabem, aqueles que quiserem ouvir a Bíblia, capítulos do dia, não é a Bíblia toda, é o capítulo ou os capítulos correspondentes do dia, nós podemos procurar este canal. Padre Daniel também, a partir do dia 1º de outubro, a partir de amanhã, Padre Daniel estará no Instagram. Então nós teremos um canal no Instagram, uma página, e lá você terá caixinha de perguntas, você terá vídeos, você terá a divulgação do Novo Testamento. Então aqueles que têm Instagram, a partir de amanhã, a partir do dia 1º de outubro, você procura PE, é a abreviação de Padre, PE Daniel Ribeiro SCJ. Então essa daqui é a página do padre, e aí você vai ter um espaço lá que muito em breve vai ser criado, que é a caixinha de perguntas. Você vai deixar suas perguntas uma vez por semana, o padre vai responder, e aí nós vamos interagir
na medida do possível também através das outras mídias sociais. Um agradecimento muito especial também para aqueles que são benfeitores desse canal. Eu me recordo quando eu comecei a participar da igreja, que eu assistia a Canção Nova e via o Padre Jonas dizer assim: Canção Nova não tem propaganda comercial. Quem mantém a Canção Nova são os sócios. Eu achava aquilo de uma ousadia, de um testemunho enorme, e aquilo eu guardei no coração. E aí quando eu comecei o canal no YouTube, no ano de 2020, 2021, eu tinha esse mesmo desejo. Naturalmente o padre tem gastos, nós temos gastos para preparar um vídeo, você tem a programação, tem pessoas que ajudam o padre, nós temos o telefone, tem várias coisas que tem gasto. Então, o padre ele se preocupa mais com o conteúdo e os outros gastos são mantidos por pessoas que acreditam nesse projeto. Se Deus quiser, pode ser que um dia mude, mas se Deus quiser, essa é minha vontade. Aqui não existe membro exclusivo. Todos têm acesso a todo o conteúdo do canal. Não existe um conteúdo que é só para pessoas que pagam. Então, todo o conteúdo eu quero, é uma graça que eu peço a Deus para ser grátis. Isso só será possível enquanto pessoas colaborarem. E aí eu fico tão feliz, normalmente as pessoas dizem assim, olha, vamos aumentar a colaboração, não chegamos na meta, a meta está muito além ainda, está muito acima daquilo que as pessoas estão colaborando, e eu posso dizer com muito carinho no coração, a meta ela já foi passada há muito tempo. Nós temos condição de ajudar um seminarista, e agora com a graça de Deus nós também vamos começar com o Instagram e temos também uma página na internet, nós temos um site www.padredanielribeiroscj.com.br. Então, você que ajudou, você que já colaborou, muito obrigado, sinta-se parte da evangelização. E se você deseja, você também pode contribuir. Irmão e irmã, hoje é o último dia do Antigo Testamento. Todos nós sabemos que precisamos, cada um vai ler os Salmos da maneira que desejar. Então se organize, leia os Salmos, coloque também como que está a sua leitura com os Salmos. Convido que você pegue a sua Bíblia, nós vamos do capítulo 13 até o capítulo 19. A temática é praticamente a mesma. Nós estamos vendo a história da salvação. Desde o capítulo 10, nós estamos vendo a história da salvação, vimos muito sobre o Egito, e agora, a partir desse capítulo 13, vai falar muito sobre idolatria, que não deve se fazer idolatria. O que é idolatria? Idolatria vem de eidolon. O que é eidolon? Eidolon, um ídolo, é você pegar algo e colocar no lugar de Deus. Por exemplo, aqui nós temos Deus. Um exemplo, claro que não é Deus. Aqui nós temos Deus, é a Bíblia do Padre que está na minha mão. Aqui é Deus. Se você coloca algo aqui, não é eidolon. Se você coloca algo aqui, não é eidolon. Se você coloca aqui, é eidolon. O que é eidolon? Colocar algo sobre Deus ou no lugar de Deus. Isso é eidolon, isso é ídolo. Agora, um santo católico é óbvio que não é ídolo. Por que não é ídolo? Ele não está no lugar de Deus. Um santo nunca quis ficar no lugar de Deus. Ele deu a vida por Deus, deu a vida para servir Deus, derramou seu sangue, ou ele foi fiel até o fim. Então, um santo, ele intercede. O que é um santo? Um santo é um herói na fé. É alguém que a igreja, com autoridade que Jesus deu das chaves, que ele disse o que Pedro ligasse na terra seria ligado no céu. Com essa autoridade, a igreja diz, essa pessoa, pelo seu testemunho, ela é um exemplo de fé. Ela não realiza milagres, ela não está no lugar de Deus. Nós precisamos de exemplos. No Antigo Testamento tinha exemplos. Quantas vezes, leia aqui sabedoria, vai dizer de Arão, vai dizer de Jacó, vai dizer de Israel, vai dizer de Moisés, vai dizer de Abraão. Quantas vezes esses homens foram tidos como exemplos? Elias. Então o santo é a mesma coisa. Quem que é um santo? Tem gente que fica querendo colocar chifre na cabeça de cavalo. Tem gente que fica querendo como se fosse colocar chifre na cabeça de cavalo. Arrumar problema onde não existe. O santo não é um pequeno Deus. O que é o santo? O santo é uma referência humana de quem viveu e alcançou a santificação através do amor a Deus e amor aos irmãos. Então, todas as vezes que nós ouvimos falar sobre ídolo, não estamos falando dos santos. Nós vamos ouvir do capítulo 13 ao 19, falando muito sobre idolatria. Padre, é pesado, muitos capítulos do 13 ao 19.
Eu sei, às vezes dá uma dor no coração. Falei assim, meu Deus, são 6 capítulos hoje, são 7. Aguenta que vocês vão agradecer quando nós começarmos o Novo Testamento, porque o Novo Testamento é o coração da Bíblia. O Novo Testamento é para onde a Bíblia toda está direcionada. E amanhã, primeiro capítulo de São Marcos, é um capítulo. Vocês vão ver, o vídeo de amanhã vai ter mais de 20 minutos, vai ter 21 minutos. E é um capítulo. Por quê? Porque nós vamos gastar mais tempo lá. Então nós lemos mais capítulos no Antigo Testamento para sobrar mais tempo para nós lermos menos capítulos e aprofundarmos mais no Novo Testamento. E aí um dia, se nós formos fazer de novo, pode ser que o padre ele crie outro cronograma, outra planilha, outra divisão dos capítulos. Mas até agora, e depois nós vamos avaliar, eu acho que foi muito bem distribuído. Agora foi um pouco mais pesado, principalmente em alguns momentos. Para quê? Porque o Antigo Testamento vai ser uma leitura muito rápida todos os dias, para a gente ter mais tempo de meditar e aprofundar. Capítulo 13. Aquilo que o padre dizia, que adoração aos falsos deuses é algo que não agrada a Deus, porque quem conhece a Deus não pode adorar imagem nenhuma. Olha ali no capítulo 13. Sim, naturalmente, vãos foram todos os homens que ignoraram a Deus e que, partindo dos bens visíveis, não foram capazes de conhecer aquele que é, nem, considerando as obras, de reconhecerem o artífice. Então, a partir dos bens visíveis da natureza, da criação, nós deveríamos chegar a Deus e não ficar criando imagens e ídolos para serem adorados. Outro versículo que eu grifei foi o 4 e o 5. O padre leu o primeiro, agora o 4 e o 5. E se os assombrou sua força e atividade, calculem quanto mais poderoso é aquele que as formou, pois a grandeza e a beleza das criaturas fazem por analogia contemplar seu autor. Então, às vezes alguém diz assim, olha, esse Deus, os deuses antigos, a força, o tamanho, o poder. Então, olha, tudo que é uma criatura, se já é grande, imagina o tamanho do Criador, que é muito maior. Não é um ídolo, mas quando nós vemos os santos, ou santos da igreja, um santo da igreja, imagine quanto maior é Deus, quanto maior é o Criador dele. Então, através da grandiosidade das criaturas, nós podemos imaginar quão maior é o Criador de cada uma delas. E depois, a partir do versículo 10, nós temos o processo de fazer um ídolo. E aí, aqui é muito interessante. A partir do versículo 10, vocês podem ver, vai até o 19, ele vai falar o carpinteiro pega a madeira, descasca, faz uma cadeira, tudo, e aí depois sobra um pouco, aí ele vai e faz um ídolo. E aí depois você coloca o ídolo como se fosse a maior coisa do mundo. Não, o carpinteiro que fez é muito maior do que ele. E até a cadeira, aquilo que foi feito antes com aquela madeira, devia ser até superior. Então o ídolo muitas vezes é com um pedaço de madeira, com o resto de alguma coisa, e não pode ser colocado no lugar de Deus. Isso daqui é muito claro, é um exemplo que as coisas humanas, elas não podem ser comparadas com Deus. Por quê? Porque elas são criatura e não são o Criador. Depois nós temos o capítulo 14, vai dar um exemplo do barco, muito interessante também, comecinho no capítulo 14, ele vai dizer que nós temos um barco e muitas vezes as pessoas dizem que o barco vai lá e oferece o barco para os deuses. Tal Deus cuida desse barco. Ele fala assim, mas o marinheiro é muito mais inteligente do que aquele Deus é só um barro. E aí ele vai dizer que quem cuida do barco, além do marinheiro, é a providência divina e não um Deus formado por mãos humanas. Versículos 7, 8 e 9, também o 10, estamos no capítulo 14, vai falar da punição àqueles que criam ídolos. E aí depois, versículo 12, o padre poderia ler tudo, vou dando alguns sinais do que chamou a minha atenção, do que foi a minha meditação pessoal. Versículo 12 vai falar como que começa a formação de um ídolo, e aí versículos seguintes, que um ídolo é uma ilusão, é uma criação com um fim humano e que não deve ser tido como Deus. E aí nós vamos um pouco adiante, o versículo 20 vai dizer que nós não devemos adorar aquilo que antes era tratado como humano. Antes nós tínhamos
como se fosse um ser humano, e aí de repente a pessoa trata aquilo como se fosse um Deus. Não, Deus ele não permite que essa mudança aconteça na vida de algumas das suas obras que depois são tidos como ídolos. O versículo 27, ainda no capítulo 14, o culto aos ídolos inomináveis é o princípio e a causa de todo o mal. Então, olha aqui, é um versículo aqui pesado, um versículo aqui muito assertivo. A causa de todo o mal é o ídolo, ou são os ídolos. Podemos dizer ídolo ao dinheiro, ídolo a si mesmo, ou outro tipo de ídolo. A princípio eu falei assim, isso daqui é meio exagero. Não, não é exagero. Por que não é exagero? O que é um ídolo? Ídolo é algo que nós colocamos no lugar de Deus. Então qual que é o princípio de todo mal? É colocarmos coisas, pessoas, situações humanas no lugar daquele que é o Criador. Em outras palavras, qual que é o princípio de todo mal? É tirar Deus do centro, colocar algo no lugar dele. Então isso aqui é muito profundo, é muito verdadeiro. Qual que é o princípio de todo mal? Aqui é muito profundo, muito verdadeiro. Sabedoria 14, 27. O princípio de todo mal é colocar algo no lugar de Deus. Versículo 30, a minha vontade, o padre vai mostrar aqui rapidinho. Olha o tanto que o padre grifou. Ó, aqui é o que eu grifei, aqui também. Então, meu irmão, minha irmã, tem nota de rodapé. Vamos ver se aqui aparece a nota de rodapé. Então, a vontade do padre era pegar e ficar 30, 40 minutos. Então, aguenta. O ano que vem nós vamos fazer um aprofundamento bíblico. O padre está procurando um programa, um aplicativo na internet, onde nós podemos colocar os vídeos e fazer como se fosse um curso. Então, ou curso com vários módulos diferentes. Então, o padre peça que você tenha um e-mail, você vai precisar ter um e-mail. Então, você vai ter um e-mail e através do seu e-mail você vai ter talvez uma senha, um código, e aí você vai poder fazer os cursos. E aí, se Deus quiser, vai ter material escrito, então vai ser um grande aprofundamento da fé. Se Deus quiser, para o próximo ano. Nós estamos ainda rezando e vendo como que isso vai ser feito. O padre vai ser muito breve, o vídeo vai adiantado. Eu vou ser muito breve, ali no capítulo 15, de uma forma muito geral, está dizendo que Israel ele não é idólatra em si. Israel ele não se contaminou pela idolatria por ele ser um povo idólatra. Muito pelo contrário, a idolatria veio dos egípcios, e aí vai citar os deuses egípcios a partir do versículo 14, e vai dizer que os israelitas, Israel é pecador. Ali no começo, versículo 1 e 2. Israel é pecador, mas ele não é idólatra. Então, é uma defesa daquilo que é Israel em si. E aí um ataque muito forte aos egípcios. Muitos dizem que nesse período da história, um século antes de Cristo, havia um conflito ainda entre Israel e os egípcios. Capítulo 16, nós vamos ver aqui falar sobre a serpente de bronze, sobre os gafanhotos. Aqui vai recordar aquilo que foi o período do povo no Egito. Vai dizer que aquelas pragas do Egito, o sofrimento que o povo passou no Egito, principalmente o sofrimento que os egípcios tiveram, é devido a eles serem pessoas idólatras, serem pessoas que não reconheceram o único e verdadeiro Deus. Um versículo aqui precisa ser destacado, o versículo 20, aqui vai falar sobre o maná. Maná é uma antecipação da Eucaristia. A teu povo, ao contrário, nutristes com o alimento de anjos, proporcionando-lhe do céu sem fadiga um pão de 1000 sabores ao gosto de todos. Olha, este sustento manifestava a teus filhos tua doçura, pois servia ao desejo de quem o tomava, e se convertia naquilo que cada um queria. Irmão e irmã, capítulo 16, versículos 20 e 21. Coloque ali, escreva ali se você puder. Uma antecipação daquilo que seria a Eucaristia, uma figura da Eucaristia. Capítulo 17, nós vamos ouvir falar sobre as trevas e a coluna de fogo. Se vocês quiserem, 2 versículos partilhados do padre que me chamou a atenção, o versículo 1 e o versículo 12. Vamos ficar aqui no 12. O 12 define o que é o medo. O que é o medo? O que é o medo? Aqui a definição diz: o medo não é outra coisa senão o desamparo dos auxílios da reflexão. Quando a sua reflexão ela não está em ordem, ela não está bem, aí
é o medo. O que é o medo? O medo é o desamparo da reflexão, ou seja, quando você perde a razão, quando você perde o controle sobre aquilo que é real. E aí você começa a criar ilusões, fantasmas, e aí surge, por consequência, o medo. Capítulo 18, nós vamos ouvir falar sobre a luz, e eu destaco o versículo 1. O versículo 9 vai falar sobre a Páscoa. Depois nós temos as armas de Arão, que era um sumo sacerdote. Também é uma parte muito bonita que eu grifei aqui entre os versículos 20 e 22. Por fim, o último capítulo vai falar sobre o Mar Vermelho, a passagem do povo pelo Mar Vermelho, entre os versículos 7 e 9. Eu sugiro que, de toda essa parte que ainda continua falando sobre o Egito, que nós vejamos esta parte no capítulo 19. E por fim, o último versículo é que nós encerramos. Senhor, em tudo agradeceste e glorificaste o teu povo, sem deixar de assisti-lo. Em todo tempo e lugar o socorreste. Não tem como ter um resumo melhor do Antigo Testamento do que esse. Senhor, não deixaste de assistir o vosso povo, em todo lugar o socorreste. Irmão e irmã, muito obrigado. Muito obrigado a você que reza conosco. Muito obrigado novamente a você que divulga os vídeos, você que ajuda na manutenção desse canal. Parabéns por ter conseguido chegar até aqui. Amanhã, com a graça de Deus, Marcos capítulo 1. Vamos começar o Novo Testamento. Leia Evangelho de São Marcos, e aí depois você vai continuando com Marcos, Lucas, João, Atos dos Apóstolos, exatamente do jeito que está na Bíblia. Nós vamos continuar. Que Deus te abençoe, que Deus te proteja. Parabéns e até amanhã, se Deus quiser. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.